E aí, dinossauros e dinossauras, sejam bem-vindos a mais um vídeo de natureza, animais aqui. Mais um vídeo pro nosso querido canal, né, Gotadino 23. Eu tava meio desaparecido, por quê? Por conta que minha irmãzinha tinha nascido e eu tenho um monte de treta. Macho, foi algo complicado. Tive que fazer um monte de tarefa. Não é fácil a vida não é fácil. Nada é fácil. E bom, pessoal, hoje é um tema especial. Muitos de vocês com certeza gostam ou pelo menos temem animais perigosos, né? Temem aí, por exemplo, aí leões, zebras não, crocodilos e até mesmo serpentes, né? Mas e se eu te disser que se você for para África, um mamífero não é qualquer mamífero. Um mamífero que apenas come grama pode te matar de vez. Estamos falando do nosso querido hipopótamo. Nenhum predador atual pode devorá-lo. Sim, até agora, nenhum predador tem a força para competir contra esse animal. Ele é conhecido por um instinto assassino de matar pessoas na África. Mais ou menos 400 pessoas por ano morrem por conta desses ataques de hipopótamos. Mas e se eu te disser que o hipopótamo não passaria de papel de predador para presa se a gente falasse sobre esses animais? Sim, 6 animais que matariam um hipopótamo. Bom, é a parte 1. Vamos ter 6 partes. As 5 partes não serão aí divididas assim, coisadas, né? Então, não tem aí como eu vou só falar a dificuldade, né? Dos animais que já apareceram aqui no vídeo. Só a dificuldade que eles levariam para matar um hipopótamo, né? Seria a dificuldade mesmo. Por exemplo, a dificuldade fácil. Não, nenhuma. É assim, nenhuma dificuldade. Dificuldade fácil, dificuldade média, dificuldade alta, muito alta e dificuldade extrema. Então, assim, né? Pra ter aí essas dificuldades, teremos animais bem poderosos. Incluiremos animais pré-históricos e etc. Animais extintos. Mas apenas aqueles que podem derrotar um hipopótamo. A gente não vai incluir animais que não teriam chance de derrotar o hipopótamo. Se vocês quiserem animais pré-históricos que o hipopótamo sola, é só comentarem aí. E na parte final, a parte 6, nós iremos apenas contar com os animais que o hipopótamo não teria a menor chance. Então, bora pro vídeo. Bora começar pelo primeiro. Bem, claramente essa batalha realmente acontece. Porém, o rinoceronte é um tanque de guerra ambulante, galera. Mano, muitas batalhas registradas na natureza entre os rinocerontes e os hipopótamos, na maioria das vezes o rinoceronte sempre levou a melhor, devido obviamente ao grande chifre. Bom, cara, esse tanque de guerra ambulante pode atingir os 4 metros de comprimento e exatamente 1,80 m de altura no ombro. O seu grande chifre, que ele possui em seu focinho, os dois grandes chifres, né? O primeiro, né, o que é o maior, pode atingir 1 metro. Pra vocês terem ideia, só o chifre desse bicho tem 1 metro. Imagina o que esse besta não faz com você se te acertar. Bom, beleza, o hipopótamo tem uma camada dura de gordura, uma pele resistente. Mas pessoal, esse chifre dele é literalmente preparado pra perfurar. Cara, tem registro desses bichos, tipo, empalando o rinoceronte, só com... Não, meu Deus, rinoceronte é o que eu tô falando agora. Desculpa, galera. Meu Deus do céu, peraí. Bom, voltando, recapitulando. Tem registros que rinocerontes empalaram leões só com esse chifre.
E foi com uma facilidade enorme. Bom, beleza que não é tão fácil vencer um hipopótamo. Mas isso não se aplica ao rinoceronte. O hipopótamo pode até ser mais rápido que o rinoceronte. Mas o rinoceronte é mais forte, mais resistente e mais inteligente. Porque como o hipopótamo é parente próximo dos suínos e das baleias, né, pelo menos ele é mais próximo dos suínos do que das baleias. Porque em si, os suínos são próximos das baleias. Mas voltando, vou recapitulando aqui. O hipopótamo, sendo parente próximo dos suínos, ele não possui uma inteligência tão elevada, porque os porcos não possuem aquela coisa de inteligência. O rinoceronte também não tem aquela inteligência toda não, mas pelo menos é um pouco mais inteligente que o hipopótamo. Então assim, uma dificuldade que eu dou aqui pro rinoceronte é uma dificuldade média, já que depende muito da situação em que o rinoceronte possa vencer do hipopótamo. Não se deixe enganar por essa cara fofa. Bom, o urso polar simplesmente é o maior carnívoro terrestre atual. Bom, esse título, se a gente leva em conta o comprimento, o maior era para ser o crocodilo de água salgada. Já que o crocodilo de água salgada, biologia, zoologia, chega a 7,20 metros. Bom, mas mesmo assim não faz muita diferença. O urso polar ainda assim é com certeza um animal bem perigoso, principalmente para nós humanos, porque diferentemente da maioria dos animais, o urso polar ele realmente te caça para comer, já que em seu habitat ele não possui predadores ou algum outro animal que possa competir com ele, tipo ir no mano a mano. E assim, né? Bom, é um dos poucos carnívoros que realmente conseguiriam derrotar um hipopótamo. Bem, os ursos polares realmente não são maiores que os hipopótamos em quesito comprimento. Os hipopótamos podem atingir 1,60 m de altura, 1,60 m, 1,6 e 1,0, quadrúpede obviamente, apesar que os hipopótamos não podem ficar de pé, né? Mas enfim, os hipopótamos chegam a 1,60 m de altura e exatamente 3,50 metros de comprimento. Já os ursos polares de 4 patas podem atingir aí, né, 1,60 m, tem praticamente o mesmo tamanho, e exatamente 3 metros de comprimento. Porém, nas patas traseiras, né, quando ele tá em pé, porque querendo ou não, o urso polar pode ficar de 2 patas, ele pode atingir 3,12 metros de altura. Então assim, é algo que realmente assusta. Bom, o urso polar não é à toa que ele é considerado o maior carnívoro terrestre atual. Ele não possui, como eu disse lá atrás, não possui rivais, digamos assim. Tudo que ele vê, ele caça. Bom, mas infelizmente, a luta entre o hipopótamo e o urso polar só teremos que ver nos filmes ou em séries, já que na vida real vai ser impossível. Já que, né, o hipopótamo ele vive no escaldante continente da África, enquanto que o urso polar vive nos frios, né, lá no hemisfério ártico. Acho que é ártico ou antártico. Mas enfim, bom, o urso polar é o segundo urso com a mordida mais forte, perdendo apenas para o urso pardo. Bom, primeira mão que o urso pardo pode ter uma mordida de exatamente 540 quilos, enquanto que a do urso polar é um pouco mais fraca, 508 quilos. Porém, não adianta nada ele competir em quesito mordida. Então assim, partir para mordida contra o hipopótamo já não seria o ideal para o urso polar. Ele teria que optar pela sua força física, que já é forte, ele por si só já é um animal forte, e, né, também tem garras afiadas, né? Ele serve para abater animais maiores. Tem registro desses caras aqui abatendo narvais, que simplesmente são aqueles unicórnios do mar. Eu ainda pretendo fazer um vídeo, né, falando sobre as narvais. E é o seguinte, tem registro também de urso polar
lá no negócio, né? Lá na Groenlândia, porque eu acho que tem, se eu não me engano, tem urso polar na Groenlândia. Depois eu vou me aprofundar, mas se eu tiver errado, vocês me corrijam. Mas tem registros desses animais caçando tubarões da Groenlândia, pessoal, que simplesmente são um dos maiores tubarões que existem no mundo. Ou seja, pra abater um hipopótamo também não seria uma tarefa tão difícil. Porém, pela estrutura corporal do hipopótamo, a dificuldade que eu coloco aqui para o urso polar seria de alta para muito alta. Não seria extrema, já que a dificuldade extrema seria se ele saísse muito ferido, mas devido à estrutura corporal do urso polar, seria algo que realmente dependeria muito da ocasião. Mas mesmo assim, cara, eu vou colocar aí extrema, né? Já que o urso polar, né, também poderia, não é tão rápido quanto o hipopótamo, pelo menos eu acho que não é tão rápido, mas também, né, tem aquela coisa, né, que os ursos polar também sabem nadar e uma luta na água também seria interessante. Mas assim, vamos lá, né? Em terra eu coloco aí muito alta. Não, na terra eu coloco extrema e na água eu coloco muito alta. Vai aparecer apenas na terra, porque eu levo em conta só porque as lutas aqui vão ser em terra, a maioria delas. Então, tá aí. A luta em terra seria uma dificuldade extrema para o urso polar. Bem, o elefante africano, eu decidi colocar ele aqui porque eu quero o elefante asiático pro próximo vídeo, para a próxima parte. Então vamos lá. E porque também, né, o elefante africano convive, né, com o hipopótamo, então é bem legal fazer essa batalha. Bom, os elefantes africanos são os maiores mamíferos terrestres que a gente encontra, porque como eu disse, a gente leva em consideração o comprimento, não a altura. O mamífero mais alto, e eu acho que é o mais alto até hoje, né, é a girafa com 5 metros. Bom, o elefante africano é conhecido por uma força enorme. E os elefantes africanos e os hipopótamos, assim como o caso do rinoceronte, também se odeiam. Os hipopótamos, eles não gostam dos elefantes. Ou seja, é aí o moto contra o Dumbo aí. Ai meu Deus do céu, eu tenho que fazer essas piadinhas, hein? E porque também ele é o maior mamífero terrestre, né? E o mais pesado. Bem, ele é um dos animais que podem matar o hipopótamo simplesmente por causa do seu tamanho e seu peso. Bom, e obviamente sua força, né? Porque quanto maior, mais força essa coisa vai ter, né? Bom, em quesito altura, os elefantes africanos podem chegar a 3,20 metros de altura e exatamente 6 metros de comprimento, podendo pesar aí entre 6 e 7 toneladas. Bom, vamos lá, né, pro fator, né, que mostra que o elefante consegue derrotar o hipopótamo. Bom, tem registros de elefantes brigando com hipopótamos, porque os elefantes chegavam na beira do rio e simplesmente os hipopótamos não queriam. Porque assim, não importando o tamanho do animal em si, o hipopótamo ele não consegue se segurar, ele é muito territorialista. Não importa isso, tipo, poderia ser até mesmo sei lá, um brachiosauro, que é simplesmente o animal mais alto que já existiu. Eles ainda iriam pra cima. Mas assim, né? Cara, eu acho que se eu fosse o Moto, eu preferia ficar longe do elefante. Porque primeiramente, esses monstros, não monstros, né? Esses bichos têm uma força física tão grande que já tem registros, né, deles revirando carros com uma facilidade enorme. Tá, tudo bem que o rinoceronte também faz isso. Porém, os elefantes fazem isso, mas melhor. Além disso, eles, com o peso deles, eles conseguem amassar ou até mesmo quebrar carros que são feitos de metal. Cara, é simplesmente uma força enorme, uma força em peso. Porque além da força, ele mistura a força dele com o peso dele, entendeu? Então assim, o hipopótamo ele não tem muita chance de vencer o elefante. E assim, tem até registros de elefantes derrotando hipopótamos na água. Então assim,
Cara, a única chance que o hipopótamo tem contra o elefante é ele beber mesmo. Porque os únicos animais, assim, que realmente não tem medo de batalhar contra um elefante são os crocodilos do Nilo. Porque os crocodilos do Nilo estão nem aí, eles simplesmente vão lá pra cima. Mas nenhum animal terrestre, hiena, leão, essas coisas não conseguem bater de frente contra um elefante africano. Então assim, uma dificuldade que eu coloco pra ele seria entre baixa e média. Mas, pela estrutura corporal do elefante e a força física dele, eu colocaria ele em uma dificuldade baixa, já que, cara, olha pro bicho em si, olha pro bicho. Você não acha que ele arremessaria um hipopótamo lá pra China? Então. E como não dizer de simplesmente o animal com a força de mordida mais poderosa atualmente? O crocodilo do Nilo é simplesmente o animal mais forte em quesito mordida. Bom, muitos falam que é o crocodilo de água salgada, é o tubarão branco, não sei o que, nada a ver. O crocodilo do Nilo, ele pode ser menor que o crocodilo de água salgada ou tubarão branco, realmente. Mas tem uma força de mordida que é praticamente, cara, não sei nem dizer, é praticamente um quádruplo da de um leão. Porque é o seguinte, a mordida de um crocodilo do Nilo pode chegar a exatamente 1.300 quilos. Isso equivale a 1 tonelada e 300 quilos. Bom, você pode imaginar que é pouco, né? Só imaginar o quê? Exatamente 1 tonelada e 300 quilos de brinde em cima de você, cara. Sim, pois é, o crocodilo do Nilo realmente não é realmente um dinossauro vivo, viu? E bem, eles convivem sim com os hipopótamos. Cara, esses bichos são enormes. Meu amigo, eles podem não ser grandes em altura, mas a natureza deu a eles a força de mordida e um comprimento enorme. Os crocodilos do Nilo podem atingir 6,75 metros de comprimento. E pesar mais de 1 tonelada. E bom, cara, o embate aqui vai ser obviamente na água. Então assim, não vamos levar em consideração a terra, porque aqui é a única. Porque assim, o crocodilo não é tão rápido na terra quanto o hipopótamo. E assim, o crocodilo ele não tem tanta capacidade, ele não tem nem reação de movimento na terra. Então assim, a gente vai levar em consideração aqui, pelo menos aqui na água, beleza, galera? Bom, enfim, os crocodilos disputam alimentos contra os hipopótamos há muito tempo. Tipo, os dois, eles não se gostam. Realmente, na água, os dois são verdadeiros rivais. Os crocodilos do Nilo, por mais que sejam menores de altura que os hipopótamos, não se engane, eles ainda assim são mais fortes na sua mandíbula. E bem, pessoal, vamos lá. Vamos levar em conta por que eu trouxe ele aqui. Realmente, em muitas vezes que os dois se encontram, os hipopótamos sim levam a melhor. Mas é porque, na maioria das vezes, os hipopótamos costumam atacar os crocodilos em terra. E isso é uma luta meio que injusta. Mas na água, o bicho pega. Bom, os hipopótamos também são rápidos na água, mas não tão rápidos quanto os crocodilos do Nilo, que podem atingir aí uma velocidade equivalente à de uma moto. Sim, cara, equivalente a uma moto. É só você imaginar a velocidade máxima de uma moto. Na água esses bichos chegam a equivalente a isso. E bom, pessoal, é difícil saber de um vencedor, porque o crocodilo tem uma pele mais resistente que a do hipopótamo. Por mais que o hipopótamo tenha gordura e tal, cara, a finidez do dente do crocodilo é enorme. Ou seja, qualquer golpe da mordida, né, do crocodilo seria fatal pro hipopótamo. Principalmente por conta que é o seguinte: os crocodilos, normalmente, eles ficam escondidos, porque sim, os crocodilos são mais inteligentes que os hipopótamos.
E assim, cara, vamos supor, o hipopótamo tá lá de boa na beira do lago. Na beira do lago, pode ser tanto na beira do lago quanto no meio do lago, porque os hipopótamos, eles não são tão rápidos em si nadando por causa do peso deles. Já foi falado muitas vezes, eles só são rápidos correndo na água, eles só conseguem meio que dar impulsos, né? Mas assim, vamos supor isso. O crocodilo, ele tem uma paciência muito grande. Não importa quanto tempo pode demorar. O crocodilo, ele sempre vai estar lá esperando o momento certo. Por causa disso, né? Por isso que muitas vezes os crocodilos nilos conseguem acertar as presas deles, né? Então assim, e também na água, a probabilidade de vencer do crocodilo é maior devido à velocidade e à precisão que ele tem. Se o crocodilo do Nilo pegar no pescoço do hipopótamo, é caixão lacrado pro moto-moto, cara. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que não tem muito a ver, mas assim, por exemplo, o Gustav, que era aí um crocodilo do Nilo, né, que matava pessoas e tal, ele se alimentava na maioria das vezes de hipopótamos, cara. Então assim, o crocodilo do Nilo realmente pode derrotar um hipopótamo. Porém, pessoal, como estamos levando em consideração na água aqui, bom, eu não vou colocar em terra, nós vamos colocar aqui, porque como eu disse, o cenário, a gente não vai levar em conta exceções, a gente vai levar em conta o que o animal em si, a estrutura do animal e registros. E registros, né, a capacidade física e motora do animal. Então assim, com certeza o crocodilo do Nilo consegue aí abater um hipopótamo, mas apenas em água. E em água, né, eu coloco aí uma dificuldade alta, por conta que, como eu disse, pode haver umas exceções. Então assim, tá aí, né, Gustav continua sendo predador dos hipopótamos. Bem, vamos viajar exatamente 60 milhões de anos após a queda do meteoro que extinguiu os grandes dinossauros. Bem, obviamente a Titanoboa não estaria de fora dessa lista. Sim, essa super cobra que viveu na América do Sul há exatamente 60 milhões de anos seria o pesadelo do hipopótamo. Bom, hoje em dia nenhuma cobra atual, né, ninguém parou para pensar que nenhuma cobra, tanto a piton reticulada, que eu não sei se vive na África, depois eu ando em umas pesquisas, ou vocês podem falar, nem a sucuri. Mas mesmo assim eu duvido que algumas dessas cobras seriam o suficiente para matar um hipopótamo. Porém, galera, há 60 milhões de anos, 60, durante o Paleoceno, existiu simplesmente a maior cobra de toda a história do planeta, a Titanoboa. E bom, cara, vamos começar com animais pré-históricos agora, hein? Cara, se você acha que as cobras de hoje em dia são assustadoras, é porque você não viu o tamanho da Titanoboa. As anacondas atuais chegam a 6 metros de comprimento e a piton reticulada chega a 7. Bem, não são tão grandes em comparação à Titanoboa. A Titanoboa era mais que o dobro de uma sucuri e o dobro de uma piton reticulada. Bom, a Titanoboa poderia atingir de 14 metros, ficava entre os 14 e 15 metros de comprimento. Cara, ela era enorme. Além de caçar em terra, ela também caçava na água, como acontece aí com as sucuris. Porque por mais que os registros fósseis mostram que ela era uma boa nadadora, ela era parente mais próxima das jiboias. Não é que as jiboias sejam parentes das sucuris, mas elas teriam, né, mais ligação com as jiboias normais e as jiboias arco-íris. E cara, tanto na água quanto na terra, a Titanoboa teria uma dificuldade, cara, baixíssima. Por quê? O hipopótamo, ele não teria, porque o tempo de reação dele seria muito baixo. Porque como eu disse atrás no crocodilo, cara, seria praticamente impossível o hipopótamo ele conseguir acertar um golpe a tempo na Titanoboa. Porque, cara, era uma cobra de 1 tonelada. Uma cobra de 14
entre 14 e 15 metros de comprimento. Então, cara, não adiantaria de nada. Só a força dela já espremeria os ossos do hipopótamo com facilidade. Então a dificuldade aqui dela, tanto na água quanto na terra, porque ela poderia vencer o hipopótamo nos dois ambientes, seria aí baixa, já que só um bote já seria fatal para o moto-moto. Claro que o terror do período Jurássico estaria aqui, o predador alfa de lá. Bom, beleza que ele não era o maior predador do período Jurássico, mas ainda assim ainda tá valendo. Bom, o Alossauro fragilis viveu há exatamente 145, se eu não me engano, ou 144 milhões de anos atrás, durante o período Jurássico, onde hoje é a América do Norte e a Europa. Ainda não temos evidências dele na Ásia, viu? Mas daqui a pouco, né, os cientistas podem ir lá descobrir Alossauro na China ou na Mongólia. Tá, brincadeira, galera. Bom, simplesmente eu não toparia se fosse com vocês com o Alossauro. E bem, o Alossauro também não seria muito agradável de, tipo, de um hipopótamo topar com ele, não. Porque, meus amigos, esse bicho era o cão. Evidências fósseis mostram que o Alossauro poderia atingir 3,50 metros de altura e exatamente 9,70 metros de comprimento. Bem, isso já mostra que ele é muito maior que um hipopótamo, cara. Bom, diferentemente de muitos dinossauros, por mais que ele tenha esse tamanho, a força de mordida dele não era tão grande assim não. Bem, a força de mordida dele ficava bem atrás. Se ele existisse hoje, ele realmente teria uma das mordidas mais poderosas do reino animal. Mas, como a gente está falando, né, em geral, ele tem a mordida mais fraca que a de um tubarão branco. Bom, a mordida dele é a mesma força de mordida, né, de um crocodilo de água salgada. Ou seja, 1.000 quilos, ou seja, 1 tonelada. Bem, o Alossauro também não era um dinossauro, um animal focado em mordida, e sim em velocidade e inteligência. Bom, na imagem anterior vocês puderam ver que tinha mais de um Alossauro. Isso porque esse monstro do período Jurássico caçava em bandos. Ele nunca estava sozinho. E bem, os Alossauros abatiam animais bem maiores que um hipopótamo. Então assim, abater um animal que não é tão grande em comparação a um saurópode ou um estegossaurídeo não seria uma tarefa tão difícil. Porém, pessoal, contra um bando de hipopótamos já seria difícil, porque também os hipopótamos nunca estão sozinhos, mas os mais agressivos mesmos são os machos. E bem, pessoal, mas mesmo assim, se a luta fosse na terra, né, porque a gente tá levando em consideração isso, ainda assim o Alossauro levaria a melhor, porque além de ter uma força de mordida mais forte que a do hipopótamo, os dentes dele eram bem finos, assim, eram bem finos e pontiagudos, né, com exatamente 10 centímetros. Meu amigo, esse bicho era perigoso, viu? E bem, cara, o hipopótamo pode ser rápido, mas não era tão rápido quanto o Alossauro. Simplesmente porque ele consegue ser um dinossauro mais rápido que o Tiranossauro Rex. De acordo com estudos, o Tiranossauro Rex pode correr aí a exatamente 49 km por hora. Mas o Alossauro consegue correr a 55 km por hora. Eu duvido muito que um hipopótamo conseguiria acompanhar o Alossauro. E bem, ele não era tão forte fisicamente. Eu acredito que se ele lutasse num X1 contra um elefante, ele não teria força física. Mas ele poderia ser mais inteligente e até mais rápido. E bem, cara, não seria muito agradável o Moto encontrar contra esse predador, esse super predador, que é considerado um dinossauro de médio porte. Tá legal. 3,50 metros é pequeno, tá? Vamos concordar. Oh meu Deus, eu esqueci de um negócio, galera. E bem, a dificuldade que eu colocaria para o Alossauro em terra seria baixa. Porque, cara,
o hipopótamo não teria a menor chance. Tipo, porque o hipopótamo seria bem difícil ele acertar alguma parte do alossauro se o alossauro não desse primeiro o bote dele, cara. E se ele estivesse caçando em bandos, apesar que a gente tá usando um X1 aqui, um contra um, não teria a menor chance. Se o hipopótamo tivesse acompanhado, aí sim, ele teria uma vantagenzinha para derrotar o alossauro. Então aí a dificuldade do alossauro seria baixa para nenhuma, mas eu coloco baixa mesmo.